Tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre uma das maiores dúvidas que todos os brasileiros têm quando eles vão imigrar para os Estados Unidos. Vou deixar bem claro aqui que eu vou falar especificamente sobre a região da Flórida, porque é onde eu tenho autoridade para falar, onde eu tive minhas experiências, onde eu sei como as coisas funcionam. Então, não adianta, eu sei que é muito parecido com outros estados, mas não adianta de repente vocês me fazerem perguntas a respeito de Texas, Massachusetts ou New Jersey, porque eu não vivi lá, então eu não sei dizer pra vocês como que funciona as regras e tudo mais nessas regiões. Então eu vou falar sobre a Flórida, que é um lugar onde eu tive minhas experiências e sei como funciona. E hoje eu vou chamar a minha universitária pra participar comigo do vídeo. Pode vir, universitária. Pega o seu banquinho e sente aqui do meu ladinho. Verdade, sem querer a gente comete. Então, gente, isso aqui é minha filha. Hello, gente. Faz um resumão, vai. Aqui, ó. Vai. Aqui, ó. 1, 2, 3 e... Caquete. Filmando. Vai, fala. Ai, nem sei. Tá, eu tenho muitos pontos da high school aqui, porque a high school é diferente de outras idades, porque ela já vem com um foco mais pra universidade, né? Tá, tem 4 anos aqui, o freshman, o sophomore, o junior e o senior. O freshman é tipo o 9º ano, aí do 9º até o terceirão aí do Brasil. Então tudo que você faz na high school, você vem meio que já montando os seus planos do futuro. E como eu cheguei aqui no segundo ano, né, segundo ano do Brasil, aqui é o 3º ano que a gente fala, eu fiquei bem perdida, porque aqui eles começam, assim que você inicia a high school aqui, no seu freshman year, você já começa a montar o seu cronograma de qual faculdade você quer fazer e, enfim, você já vai treinando e tal. A gente estuda mais no Brasil, eu acho, é mais difícil as matérias. Aqui eu acho um pouco mais fácil, porém aqui ela é um pouco mais rígido a questão de ir para a faculdade, né? Que é o que todo mundo quer fazer. Eu acho importante falar a respeito sobre como você faz a matrícula do seu filho no high school. Então, quando você vem do Brasil pra cá, a única coisa que você tem que trazer do seu filho, pra você poder matricular ele na escola aqui, ele tem que ter o passaporte. Se você já tiver o Social Security, você pode apresentar o Social Security. Você tem que ter a carteira de vacinação e o histórico escolar. São os 4 documentos que você precisa ter. Antes de você colocar seu filho na escola, você precisa traduzir essa carteira de vacinação, e isso você faz aqui num próprio posto de saúde aqui, que não é posto de saúde, né? Tem outro nome aqui, mas enfim, parece um posto de saúde. Você leva a sua carteira de vacinação, eles fazem a tradução gratuitamente, não cobra, e você precisa atualizar a caderneta de vacinação. Então vai ter algumas vacinas que seus filhos vão precisar tomar, depois da tradução eles vão avaliar. Essas vacinas não são cobradas também, elas são cortesia, porém você precisa fazer o exame médico escolar para entrar. Não entra na escola sem exame médico. O exame médico a gente pagou $25, se eu não me engano, eu acho que hoje em dia tá $35 por criança. Então você paga esse valor de $35 pelo exame, toma as vacinas gratuitamente, vai traduzir e depois você vai juntar toda essa documentação com histórico, passaporte, documentos, né, que você tiver aqui e vai matricular seu filho na escola. Eu cheguei bem perdida, porque eu cheguei toda acumulada, porque aqui a gente tem que fazer alguns testes do estado e existe um teste específico que é bem comum as pessoas falarem até, que é o SAT, que aqui é muito... Você não entra numa faculdade sem o SAT, então eu já cheguei fazendo SAT, eu sem falar a língua direito. Meu, foi uma loucura. A gente tinha bastante dúvida de como que funcionavam as matérias aqui, porque no Brasil a gente tá acostumado com aquele quadro de matérias básico, que a gente tem desde o início até o final da grade escolar. E aqui existem as matérias que são eletivas, que são matérias que você escolhe, né, Duda, diante do que você já pretende se formar no futuro. Sim. Então, por exemplo, você pode escolher, como ela fez, ela tinha vontade de fazer faculdade de psicologia, ela pensava nisso. Ela escolheu uma eletiva de psicologia enquanto ela ainda estava no high school. Que isso pode acrescentar futuramente na sua faculdade, eles olharem lá o seu histórico escolar e verem que você fez a matéria da faculdade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de um amigo nosso que a gente tem, um amiguinho da idade dela, que ele quer entrar em medicina. Então ele tá fazendo todas as matérias agora do high school, ele tá escolhendo todas as eletivas com base em matérias que seriam abordadas num curso de medicina. Então você vai fazendo as eletivas com essa base, porque quando você chegar no senior, você vai ter crédito suficiente para aplicar numa boa faculdade, para conseguir, enfim, ter uma facilidade aí para você ingressar na faculdade e já possuir um GPA, um crédito bom para isso. Tá, quando eu cheguei aqui, primeiro que a primeira chegada que a gente tem, a gente precisa fazer um teste de nível de inglês. No caso da minha high school foi assim. Então, primeiro eu fiz um teste do meu nível de inglês. É um teste muito besta. Pra mim que cheguei sem falar inglês, foi difícil, porque eu não falava nada de inglês, literalmente nada. Então, eu ainda assim tive dificuldade. Mas é tipo assim, você falar, o que é isso? É uma flor, uma flower, entendeu? É isso. Mas enfim, foi isso. Aí, no meu primeiro dia de aula, eu tava muito nervosa, tipo, muito nervosa mesmo, porque
Meu Deus, eu tava nervosa, que são muitas idades, são muitas pessoas. A minha escola aqui, ela Quantos tinha... alunos tinham? Tinham, acho que... Meu Deus, 3 quantos? mil, 4 mil alunos? 4 mil alunos, eu acho. 4 mil e pouquinho. Então é muita gente, muita. E são, meu Deus, várias pessoas de vários lugares do mundo, assim, é loucura. Então eu tava muito nervosa, muito mesmo. Até pra pegar o computador, no dia de pegar meu computador, que nem era o primeiro dia de aula, eu tava passando mal de nervoso, suando, de ver aquela galera lá pegando o computador. Mas enfim, corta isso. No primeiro dia, não tive ajuda, eu acho que isso faltou, eu acho que também foi porque foi o primeiro dia, então tinha muita gente nova chegando comigo, não era só eu, mas eles costumam dar uma ajuda, aconselhar as pessoas ali que chegaram no primeiro dia, mostrar o caminho da sala e etc. Eu não, eu fui na raça mesmo, entendeu? Me deram um papel, aquele papel tava marcado minhas aulas e o andar e a sala que tinha. Era separado em 3 prédios de 3 andares, era assim, e várias salas. Aí eu fui, minha primeira aula foi espanhol, que era uma eletiva que eu queria ter feito. Eu fiz 2 anos de espanhol aqui, que é muito bom pra quem chega até uma dica, porque anos assim, acho que de 2 a 3 anos, de língua. Então, alguma língua diferente. Na minha escola eu proporcionava espanhol e francês, só isso. E português também, porque a minha escola é bastante brasileira. Aí, enfim, cheguei, minha aula, graças a Deus, tinha brasileiro, mas não é o caso de todas as escolas, porque aqui eu moro na Flórida e quem sabe que é muito brasileiro. A cultura brasileira que é muito grande, muita gente do Brasil muda pra cá. Um parênteses, que não é na Flórida inteira. É que nós viemos pra um lugar onde tem uma comunidade brasileira muito grande. Então, foi bom, porque em questão dessa adaptação cultural de sair do Brasil e vir pros Estados Unidos, o choque não foi tão grande, porque aqui tem mercado brasileiro, tem tudo brasileiro, né, Duda? Então, onde você vai, tem um brasileiro trabalhando, então você sempre consegue falar um português, então isso nos ajudou, mas por outro lado, hoje já há 2 anos e meio aqui, a gente percebe que hoje a gente já queria uma imersão um pouco maior na cultura realmente americana. Mas voltando à escola, eu não vou lembrar o meu schedule direitinho do primeiro ano de high aqui, mas a minha primeira aula eu lembro que foi espanhol, e daí tinha um grupinho de brasileiras que tava lá. Conta daquela vergonha que você passou. Depois eu vou contar. Que é o meu segundo, por sinal, era a minha segunda aula, mas eu já vou pra esse lugar. Mas, até me perdi. Você falou isso, me perdi. Então vai pra... Eu vou falar então sobre a vergonha que eu passei no primeiro dia. Foi que eu não entendia nada de inglês. Então eu tava perdida. E no meu professor falando inglês. E o professor, eu acho que ele era autista. E então ele falava um inglês assim, que era... Meu Deus, eu não conseguia entender uma palavra. Enfim, eu sei que ele decidiu fazer uma brincadeira na aula. Uma dinâmica pra todo mundo se conhecer. De levantar da cadeira, ele botou... Aqui a sala de aula, eu vou botar uma imagem, depois a gente coloca uma imagem de como que é a sala de aula aqui. Mas a sala de aula é as cadeiras, que nem na escola tradicional do Brasil, né? E o quadro, assim, no meio do quadro tem uma televisão. Então, ele botou aquela na televisão lá, repartido no meio, tipo, o que você gosta, o que você prefere? Halloween ou Natal? E daí a galera tinha que ir pra um lado da sala. Mas, gente, eu fiquei perdida. E tinha uma menina que ficou sentada na cadeira. E daí eu fiquei assim, eu fico sentada na cadeira, ou eu levanto. Fico sentada na cadeira, ou eu levanto. Aí que eu fiz? Eu fiquei de pé no meio das cadeiras. E eu fiquei muito nervosa na hora. Eu não sabia o que fazer, tinha muita gente na sala, todo mundo na frente, assim, indo de um lado pro outro. Eu falei, eu vou ficar aqui. Então eu fiquei. Depois eu descobri que tinha gente brasileira na minha sala, mas eu não fazia ideia. No primeiro dia, pra mim, todo mundo era americano. E todo mundo falando inglês. E a maioria dos meus amigos que estavam nessa aula, eles já falavam inglês. Enfim. Esse foi um desafio, né, filha? Foi. E assim, quando eu descobri que tinha um brasileiro, a primeira coisa que eu pedia era pra ele traduzir pro professor, que eu não falava inglês. Só que também não recomendo isso, porque o professor já cria um ranço de você, que você nem quer tentar aprender a língua, entendeu? Então, tipo, nem que você tente se explicar assim pra ele, eu tô treinando meu inglês, sei lá, tô tentando aprender. Vai com uma frase pronta, assim, pra você usar em cada sala. Porque talvez eles vão querer que você se apresente, vão querer que... Enfim, meu segundo ano de high school aqui, eu tive que me apresentar pra galera da sala. Eu acho que você nem sabe disso. Nem sei, você nunca nem me contou. Eu tive que me apresentar. No primeiro dia? Na minha aula de psicologia, a professora pediu pra falar de onde que era, eu acho, e o nome, e depois ela veio com outra pergunta. Ela perguntou qual que era o nosso hobby. Vai ver eu falando do meu hobby, eu só peguei de alguém lá, copiei e falei a mesma coisa que a pessoa. Mas enfim, e ela ainda mandou explicar por que gostava do hobby, gente. Porque eu falando assim, é legal, só isso, it's cool. Enfim, é isso. Aí eu acho que essa parte de ter bastante brasileiros na minha escola me ajudou bastante, porque eu me senti mais acolhida pela galera. Mas algumas pessoas da escola sempre vão dar um apoio maior pra você, alguns americanos vão estar abertos, etc. Eu fiz bastante amizade com hispano nesse meio tempo. Não fiz tanto com o americano, porque o americano, pelo menos na minha escola, eles são um pouco mais fechados para essa galera que chega sem falar inglês. Entendeu? Eu acredito que os americanos, eles acabam fazendo uma bolha. Então, não que eles não sejam abertos à amizade de brasileiro e hispano, não é isso. Mas eu acredito que o brasileiro e o hispano, ele tem que fazer uma força maior para furar a bolha americana.
Então a Duda, ela sentiu um pouco essa bolha dos americanos e ela falava, vai mãe, tipo, como ela tava ali com os amigos hispanos e brasileiros, que é mais fácil de se comunicar, ela não se esforçava muito também pra querer furar essa bolha. E outra, os hispanos mesmo, eles identificam isso também, de que os americanos são um pouco mais fechados pra fazer amizade com o estrangeiro. Então, assim, a gente acaba que vira uma comunidade muito grande dentro da escola, de hispanos e brasileiros, porque a nossa cultura é muito parecida, a gente se entende bastante. Aí tem também, um parênteses, né? Temos as counselors, que elas são as conselheiras, elas vão te auxiliar em tudo que você precisar. É muito bom você usar a ajuda delas. Eu me arrependo de não ter me aprofundado mais com a minha counselor, porque ela era um amor, assim. E esses são os tipos de americanos que vão estar lá por você, entendeu? Porque você vai pegar, com certeza, um professor americano que não vai gostar de você, que vai te tirar nota porque você é brasileiro. Vai acontecer, entendeu? Vai acontecer em todo lugar. É importante também falar que isso acontece por conta dos brasileiros. Então, o jeito que você se coloca dentro desse país vai mudar a opinião do outro sobre quem nós somos, entendeu? O fato de muitos americanos não gostarem dos brasileiros na minha escola é porque os brasileiros causavam. Então, os americanos, eles vinham com um preconceito que era uma verdade. Os brasileiros não respeitavam, a gente era visto como é que fala? Quando faz muita coisa errada, enfim. Isso, rebelde. A gente era visto como rebeldes lá, sem respeito e etc. Então, isso é muito triste, porque ao invés de nos aproximar da cultura da qual a gente veio atrás, porque, né, eu não sei o seu caso, mas no nosso caso, a gente queria viver a cultura americana, a gente queria viver essa experiência, a gente queria ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento de vida. Então, por isso que a gente veio pra cá, pra dar o melhor pras nossas filhas, enfim. E aí se você vem pra cá e não larga pra trás as suas bagagens de quem você foi no Brasil, você vai ter dificuldade. Porque aqui nós precisamos entender que são novas regras, são novas leis, uma nova forma de vida. Então, ou você vem disposto a se alterar naquilo que você achou que era a sua verdade absoluta de uma vida, ou você vai sofrer demais. Então, isso que a Duda tá falando é exatamente. Os adolescentes vêm pra cá, os pais vêm pra cá, deixam os seus filhos ficar vivendo como vivia no Brasil e não dá limites, e aí acontecem essas coisas, de realmente existir um preconceito por conta do comportamento do brasileiro que vem pra cá e acha que tá no Brasil. E pode fazer aquilo que quiser. Também, que eu já aviso que não é legal. Temos muitas pessoas aqui, não só no caso dos brasileiros, mas aqui é tudo mais liberado, mais fácil, etc. E, então, eu acho que uma recomendação que eu dou é pra você nunca perder a sua identidade de quem você era no Brasil, pra se incluir em um grupo aqui, que é algo que pode acontecer. Eu falo por mim mesma, pela minha irmã, isso pode acontecer, mas não recomendo, assim, porque talvez você seja rejeitado por todo mundo por conta disso, então... É complicado porque a gente precisa pensar que você tá zerando a sua vida e começando de novo. Tanta coisa que você tem que se renovar, que é renascer. Então, eu acho que essa é a maior dica que a gente pode deixar, e entender que, cara, quando você vier pra cá, zera sua mente e se abre a recomeçar e reaprender todas as coisas. E voltando na questão da escola da Duda, pra gente não perder o fio da meada, acabei puxando ela aqui no meio do caminho e coloquei ela participando do vídeo pra aproveitar que ela apareceu. Mas hoje a Duda já se formou, graças a Deus, sim. Então a gente teve essa experiência de como foi, né, a formatura dela. Gente, foi a coisa mais linda, assim, É lindo. Eu chorei e eu falo pra ela que talvez muitos pais e mães aqui que vão ver esse vídeo vão pensar como eu, mas eu assistia os filmes da sessão da tarde que aparecia High School e eu achava que aquilo era surreal. E eu poder ver a minha filha se formando, parece que ela realizou um sonho que era meu. Nem era dela, talvez, mas era meu. Sem querer, porque eu tenho certeza absoluta. Se eu pergunto pra ela hoje, quer voltar pro Brasil? Não, jamais. Se eu for voltar pro Brasil, o que você vai fazer? Eu fico aqui, ela que volte. Então, ela não quer mais de jeito nenhum voltar à cultura de onde ela veio. Então, ela experimentou esse novo e ela viu, a mente expandiu, né? Ela viu que o mundo não era só aquela bolha que a gente vivia. Então, agora ela quer realmente desfrutar desse mundo. Então, o que ela viveu foi tão surreal, foi tão gratificante, né? Saber que a gente teve coragem de fazer isso, de atravessar o oceano e deixar ela viver essa experiência, ela se formar. Muitas vezes conversando, ela falou, nossa mãe, a gente devia ter vindo mais cedo pra cá, eu queria ter estudado na middle school, eu queria ter feito o high school inteiro. Querendo ou não, como eu disse aqui, minha escola tinha muito brasileiro. Então o inglês que eu saí de lá ainda não é um inglês formado, é claro. Eu aprendi muito. Graças a Deus os meus professores fizeram bem feito o trabalho deles. Eu tive professores que eram muito atenciosos, que conversavam comigo na maior calma, assim, brincavam comigo. Mas ela fala inglês já. Bom, isso é o que ela fala, né? Mas... Enfim, ela vai pra faculdade, agora a gente tá entrando num novo step, que é a faculdade. Nós estamos iniciando aplicações, iniciando essa nova estação. Mais pra frente a gente vem falar sobre isso aqui pra vocês, porque eu acho que no momento a gente não tem muita autoridade pra falar sobre isso ainda. A gente tá desbravando esse mundo das universidades. Então, a princípio, quando ela fala da língua, eu percebo que é por causa dessa insegurança de hoje. Entrar num curso superior, fazer uma faculdade e ela não se sentir apta ainda em que ainda realmente ter uma boa não comunicação. sou tão apta a isso, mas é claro que eu tenho certeza que com o tempo eu vou aprender, assim como eu aprendi na RAI. Uma pergunta que muitos brasileiros fazem pra mim quando vai vir embora. Stephanie, eu tô indo embora em janeiro. E aí, o ano escolar aqui é de agosto a maio. Esse é o ano escolar.
Então, em janeiro é meio ano escolar, é a metade do ano, metade do semestre. Aí muitos brasileiros falam pra mim, Stephanie, o que eu faço? Eu vou embora em janeiro, eu deixo meu filho se formar aqui? Bom, se ele se formar no Brasil, em dezembro, aqui provavelmente ele vai fazer 6 meses do ano que ele já se formou. Então ele vai ficar, tipo, 6 meses atrasado pra entrar em agosto no novo ano. Ou o que você pode fazer, realmente, é até mesmo fazer como eu fiz com as meninas. As meninas terminaram a escola em dezembro. Eu cheguei aqui no início do ano e eu não quis colocar elas na escola no meio do ano escolar dos Estados Unidos, então eu deixei pra colocar elas apenas em agosto. Então elas ficaram o início do ano inteiro sem aula aqui e foram pra escola só em agosto do primeiro ano que eu tinha chegado. Então é uma possibilidade você fazer isso também. Às vezes se você chega, por exemplo, em março, abril, e você quer colocar seu filho na escola, dá até dó. Porque março e abril começa só a época de prova, né, Duda? É só prova, 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 e a criança não consegue nem entender o que tá acontecendo, porque ela entra no final do ano escolar de todo mundo. Então eu não aconselho, mas lógico, é uma questão particular de cada pai, de cada mãe. Tem pai e mãe que não gosta de deixar o filho fora da escola, e tá tudo bem. Mas só pra vocês entenderem que o ano escolar, né, é de agosto a maio, e aí você pode escolher o que você faz. Põe só em agosto ou põe em janeiro, que é o meio do ano. Existe um lema aqui nos Estados Unidos que é que toda criança precisa de escola. Então não importa se entrou pela fronteira, os pais, não importa se entrou corretamente com documento ou não, eles não negam vaga na escola pública aqui. Então, a hora que você chegar e você for matricular o seu filho, você tem direito a isso, porque a América leva extremamente a sério a criança na escola. Esse também é até um detalhe importante pra gente dizer que eles levam muito a sério a questão de faltas. Então aqui não pode faltar, você pode ter no máximo 10 faltas no ano, e são 10 faltas justificadas. Então a falta aqui é muito sério, e também porque cada vez que a criança falta, a escola pública deixa de receber verba para investimento na escola. Então por isso que eles também são muito rígidos, porque quando as crianças faltam demais por algum motivo, eles deixam de receber verba para investir na escola, investir nas crianças, enfim. Então é muito sério essa questão realmente da corte. Se a criança tiver muita falta, a corte chama os pais para saber o que tá acontecendo. E, enfim, a gente pode fazer um outro vídeo depois falando sobre como conseguir um bom GPA, crédito nas matérias, quais são as estratégias. E depois eu volto com a minha filha pequena pra gente falar um pouquinho da Elementary e da experiência dela pra vocês. E sobre esses primeiros dias que ela vai estar iniciando agora na middle school, que ela tá achando já que ela é a adolescente. Então é isso, curte aqui. Fala pra eles se inscreverem no meu canal. Curta, comenta e se inscreva no canal da Titi Stephanie. E compartilha com as suas amigas que querem vir embora pros Estados Unidos. Vale a pena. Vale a pena. Todos os adolescentes que estão buscando informações aqui no YouTube sobre escola, high school nos Estados Unidos, manda sua pergunta aqui, porque dependendo do que você perguntar, a gente faz um vídeo novo falando do que você quer fazer, tá? E ela pode colocar mais imagens aqui pra gente sobre a vida dela na escola, que ela tem que... Gente. Não, professora. Coisa. Ainda tá Vem.